Olá, aqui é Cláudia Manfrim, esse é mais um episódio do podcast Nem Tudo é Culpa da Dopamina. E hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu acho ótimo, que é qualidade de vida, porque a minha grande vontade, principalmente esse ano, é levar uma psicologia não que fica remediando as coisas, mas uma psicologia mais preventiva, onde as pessoas tenham mais consciência e da sua vida, de si, e leve e guie o seu dia a dia, a sua vida para uma maior qualidade para elas mesmas. E eu tenho percebido esse movimento, né? Esse ano de 2026 eu fui convidada por algumas organizações justamente para falar sobre isso, sobre qualidade de vida e como que a gente pode fazer para trabalhar, né, a nossa vida, a nossa rotina, para que a gente não entre nesse turbilhão do estresse. E claro que nós da área da saúde, ainda a gente estuda muito para cuidar de doença. A gente não estuda muito para cuidar da qualidade de vida, para que aquela pessoa faça uma construção do cotidiano dela, para que ela tenha uma vida mais saudável, uma vida melhor. A gente é muito, né, procura psicólogo quando tá com uma crise muito grande, quando começa a perceber que já não tá mais tendo um grande prazer pela vida, ou quando os pensamentos estão muito acelerados, ou porque descobriu, enfim, a gente sempre procura um profissional da área da saúde, não para trabalhar o cotidiano ou pensando, né, a longo prazo e falando, não, deixa eu já cuidar agora para quando eu chegar lá não ser tão ruim assim. E eu percebo muito isso, não só na psicologia, né, na área da saúde como um todo, né? A gente vai procurar fisioterapeuta quando? Quando tá lá toda torta com a coluna, a gente não procura um tratamento pra gente já ir se organizando, para que a gente tenha uma vida com muito mais qualidade. A gente sempre procura quando o perrengue tá feito. E aí, tenho observado, né, esse movimento das empresas me convidando para falar sobre isso com os funcionários. Porque, né, enfim, vamos investir nos nossos funcionários, né? Aqueles que fazem o negócio rodar. E eu tô achando esse movimento muito legal, porque vai muito de encontro com o que eu vivo, com o que eu acredito e com o que eu quero, né, fornecer para as pessoas esse ano. Não só esse ano, né, ao longo da minha vida. E aí, eu estava pesquisando e aí eu fui atrás, né, do conceito de qualidade de vida para a Organização Mundial da Saúde e ela coloca, né, a percepção do indivíduo, da sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, essa é o conceito da Organização Mundial da Saúde e essa percepção influenciada por fatores físicos, psicológicos, sociais e ambientais que afetam o bem-estar e a satisfação do indivíduo na sua vida cotidiana. E aí, os domínios, né, que a Organização Mundial da Saúde coloca é isso, né, o domínio físico, psicológico, social, meio ambiente e as crenças que essa pessoa tem, né, como ela enxerga o mundo e ela internaliza esse mundo para ela, é a percepção que ela tem do mundo. E a tríade que a Organização Mundial da Saúde coloca para a gente construir o nosso bem-estar, eu amo. Tem tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu faço e com o que eu acredito. Que a tríade é cuidar do nosso bem-estar, né, físico, não é sobre ser forte e tudo mais. É sobre a gente trabalhar esse movimento, trabalhar músculo, fornecer uma qualidade mesmo física, né, para o nosso corpo. Psicológico, cuidar da nossa saúde mental que não é fazer terapia, não é esse tipo de coisa, é a gente aprender e a entender o que a gente consome, o que a gente está trazendo pra gente, a percepção que a gente tem das coisas, como que a gente guia isso. Isso eu posso ajudar, né? Até falo no episódio sobre leveza muito sobre, né, a percepção que eu tenho das coisas, como eu introjeto, como eu analiso e pego para mim aquilo que eu tô vendo. Isso contribui muito para nossa saúde mental. E o social, né? Que é as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, enfim, todas as nossas relações no meio ambiente que a gente vive, porque nós somos um ser humano, né? De nossa formação biológica, psicológica e social. Então, essa tríade é o que faz a gente ter uma maior qualidade de vida, né? Então, é prestar atenção nisso. Nossa, eu tenho que estar com tudo isso 100%? Não existe. Isso não tem como, mas se a gente olhar com cuidado para cada uma dessas coisas e entender como é que isso vai funcionando no meu cotidiano, eu consigo ter um bem-estar muito maior.
E aí aquela história, né? Começando falando, que eu comecei falando de exercício, de atividade física. Gente, o que que o exercício faz, né, no meu cérebro? Por que que ele me ajuda tanto? Ele aumenta a oxigenação do meu cérebro. Ele faz a gente ter uma neuroplasticidade. O que que é isso? A gente melhora as sinapses, as nossas funções cognitivas. Então essa neuroplasticidade é como se eu para pensar, neuroplasticidade, é como se a gente conseguisse expandir aí a nossa forma, o nosso jeitinho, os nossos processos cognitivos. Ele regula o nosso humor. Por quê? Porque ele faz a serotonina e a endorfina circular pelo nosso corpo, que são substâncias que nos geram satisfação, prazer, dá uma coisa gostosinha na gente. Quem aqui, né, já sentiu, depois de uma atividade física, você fala, nossa, eu tô morta fisicamente, mas gente, que sensação boa. Eu brinco que eu falo que eu adoro essa sensação de quase morte, assim, que eu vou lá, corro, ou eu nado, natação faz muito isso comigo. Eu fico lá, nossa, eu acabo de nadar, eu até brinco com o meu professor de natação, eu falo, Lucas, me puxa daqui com um guindaste da piscina, mas eu tô satisfeita, eu tô bem, eu tô me sentindo viva, porque são esses hormônios que acontecem, né, que eles vão circulando, eles são produzidos no meu corpo pós-atividade física, que me gera essa sensação de bem-estar. E ele me dá mais vigor e energia para seguir o meu dia. Aumento do hipocampo, córtex pré-frontal e temporal, que aí faz eu ter os meus processamentos cognitivos com muito mais qualidade. Eu consigo elaborar melhor os meus próprios pensamentos. E lógico, as doenças, né, as prevenções das doenças neurológicas. Então, quando eu tenho essa prática de atividade física regular, com uma certa constância, eu consigo melhorar tudo isso. Então, essa é a prática de atividade. A gente já sabe disso, todo mundo já fala isso. Isso já é mais claro para todo mundo. Eu não vou ficar aqui rezando, né? A missa para os padres, porque isso já é bem falado nas redes sociais. E o que, que eu costumo dizer que o exercício físico ele é muito legal porque às vezes a gente tem lá aquela concepção de que, nossa, eu preciso relaxar, preciso ficar o final de semana inteiro na minha casa. Claro que nós temos esse momento, sim. Às vezes você fala, não, deixa eu passar aqui o domingo quietinha, assistindo um filme, ou indo pra piscina ficando quietinha, ou deitada aqui no meu sofá com meu cachorro, claro. Precisamos também desses momentos de descanso, sabe? O cérebro desligar. Mas em muitos momentos também, o descanso pra gente é o nosso movimento. Porque eu costumo dizer que, né, água parada não é legal. Então eu faço essa analogia com o nosso corpo. Quando a gente fica muito paradinho, o cérebro muito paradinho, ele também começa ali a desenvolver pensamentos que não são muito legais. São pensamentos, às vezes, que a gente, né, dá uma bugada no sistema, começa a pensar coisa que não deve. É igual a água parada, né? A água parada, ela começa a produzir também coisas que não são legais. A dengue vem da água parada. Então, a gente, em alguns momentos, quando a gente começa a perceber que os nossos processos cognitivos, eles estão em declínio, eles estão levando a gente muito para baixo, às vezes movimentar o nosso corpo dentro da atividade física e do movimento que você se sente à vontade. Ah, porque a minha amiga faz tênis e faz futevôlei e faz natação e corre, eu vou com ela. De repente, para você isso não é agradável. Eu sempre falo para as pessoas, busque a atividade física, né? Ainda mais se você não faz nada, você tem uma vida sedentária. Busca aquela atividade física que você se sinta confortável e com o tempo você vai experimentando outras coisas. A atividade física é isso, gente. Eu tô gravando esse episódio domingo, dia 11 de janeiro. Eu tô gravando esse episódio neste dia. Ontem, dia 10, eu fui fazer uma aula experimental de futevôlei e eu adorei. E eu juro, eu achei que não seria tão legal, porque eu falei, nossa, eu sou, né, um zero à esquerda, com bola, assim, futebol, vôlei. Eu achei que não fosse ser legal. Mas quando eu entendi a dinâmica, eu falei, deu super certo. Eu adorei, eu fui porque eu fui convidada por uma amiga minha. E eu falei, vou lá porque a Marina me chamou, eu vou lá ver. E eu amei. Falei, gente, eu quero levar isso pra minha vida. Então a questão é muito essa com a atividade física, né? É você ir, é você experimentar. Não gostei? Não tem problema, a gente busca outra. A gente tem tantas modalidades esportivas que você tem que buscar uma que faça sentido pra você.
que você consiga, por exemplo, colocar na sua rotina e no seu dia a dia. Não adianta você seguir o coleguinha, porque em algum momento você vai falar: ah, isso aí não tá muito legal pra mim. Então, vai testando, vai experimentando. Então, isso é um pilar que contribui para sua qualidade física. E eu sempre falo, o corpo não foi feito para ficar parado o tempo inteiro. A gente precisa, sim, de momentos de descanso, de não fazer nada, ficar com as pernas pro ar. Mas o tempo todo, se você tiver assim, cuidado. Então, atividade física é isso, e o que eu falo que é legal da constância é manter um nível de atividade física em um tempo aí de, sei lá, 40, 50 minutos, 3 vezes na semana, já é um super começo que você vai contribuir mega pro seu bem-estar. E aí, passando para o segundo ponto, a gente vai chegar que o esporte, ele reúne todas as funções que nós precisamos aí na nossa tríade do bem-estar. O esporte, ele reúne, obviamente, o movimento, ele reúne, né, a nossa sociabilidade, porque quando você vai fazer alguma coisa, você faz ali num grupo. Eu jogo tênis também. Eu jogo tênis, eu faço aula de tênis, eu e meu professor ali sozinha, mas ele sempre reúne outras pessoas, você sempre está em contato com alguém, aí você vai fazer uma partida de tênis. Então, esporte, eu acho que ele é um bom, como que eu posso dizer assim, né? Um bom contribuinte para a gente cuidar da nossa qualidade de vida nessa tríade como um todo, porque ele consegue socializar pessoas, ele consegue aí ter esse movimento, a questão do nosso físico, e ele ajuda muito no nosso psicológico, como eu falei. Ele mexe aí com algumas funções nossas, físicas, cerebrais, que ajudam para o nosso bem-estar. E o que se socializar faz bem também para o seu cérebro? A gente tem na sociabilidade a sensação de pertencimento. Quando eu me sinto como se eu tivesse ali inserida naquele lugar, naquela sociedade. Então, vou dar um exemplo, né, que tiveram um grande aumento nesses últimos tempos, os grupos de corrida. Porque as pessoas foram se sentindo inseridas, acolhidas. Nossa, aquela pessoa, ela gosta da mesma coisa que eu. Aquilo me traz uma humanidade compartilhada ali, onde eu me sinto inserida em um ambiente. Aquilo me acolhe, aquilo me faz bem. Colinho de mamãe, sabe colinho de mamãe? Então é legal. Então o se socializar também tem essa contribuição. Quando a gente se socializa, a gente reduz o nosso estresse, a gente afasta um pouco aquela sensação depressiva, aquele cérebro parado, onde a gente só pensa porcaria. Então, se socializar também aumenta, por incrível que pareça, se socializar aumenta o nosso sistema imunológico. Eu ficando mais alegre, eu consigo fazer com que o meu sistema imunológico se torne mais resistente. E também tem a liberação dos hormônios como ocitocina, que é aquele hormônio que a gente fala que é o hormônio do amor, que tudo lindo e muito gostoso, aumenta as endorfinas e a serotonina, gerando pra gente essa sensação de mais prazer, mais satisfação. Ajuda na nossa resiliência, porque a gente começa a se relacionar com pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos, mas não é por isso que eu vou deixar de gostar dessa pessoa, porque ela me faz bem em outras esferas. Então eu acabo deixando mais maleável as minhas crenças, os meus pensamentos, eu fico mais resiliente no contato com o outro. Melhora muito, me motiva muito, melhora muito o meu humor, obviamente, porque aí eu saio com os meus amigos, eu converso, eu dou risada, ou eu chamo os meus amigos pra vir aqui em casa. Eu acho muito legal, toda vez que ou eu chamo os meus amigos pra vir em casa, ou eu saio, a hora que eu tô dentro do carro, por exemplo, eu falo, ai, que delícia que foi, ai, que divertido, ou então quando eles estão indo embora, assim, eu falo, nossa, foi gostoso, sabe? Não porque eles estão indo embora, mas a sensação que fica após, é isso que eu quero dizer. E o nosso desenvolvimento cognitivo, porque aí a gente começa a conversar, escuta ideias diferentes, coisas diferentes, e isso traz pra gente, né, uma amplitude de conhecimento, aumenta essa nossa questão, né, de lidar com o diferente. Isso é muito legal, porque quando a gente vive muito sozinha ali com a gente, claro que a gente é normal, é super normal de todos os seres humanos do universo. A gente cria ali umas crenças nossas, porque a gente vai evidenciando alguns fatos da nossa vida e a gente vai falando, ah, isso aqui acontece assim, porque é assim. A gente cria determinadas crenças. É normal. Quando uma coisa acontece, sei lá, toda vez que eu sento nessa poltrona, o meu cachorro, que se chama Luiz, ele faz xixi. Sei lá, um exemplo bobo. Então eu começo a evidenciar e crio crenças assim.
E aí eu começo a generalizar essas crenças, né? Então eu fico, às vezes, com um pensamento muito enrijecido. Então quando eu começo a conviver com pessoas diferentes, isso me ajuda, me melhora. Eu falo, ah, pera, não é bem assim. Eu começo a evidenciar outras coisas e essa crença ela pode ser quebrada e isso aumenta, né, a minha resiliência, enfim, tudo isso. E aí a gente consegue ter e completando essa tríade, né? E eu acho que é muito bacana e eu comparo, né, tudo isso, né, nessa rotina, essa criação de hábito. Eu falo que a gente tem que ter um propósito para isso. A gente precisa olhar e falar assim, meu, deixa eu olhar para minha vida, deixa eu me assistir aqui e deixa eu colocar um propósito nisso, porque muitas pessoas falam, mas Cláudia, como que eu vou ter esse bem-estar, sei lá, se eu não, não sei para que eu vou fazer isso. Eu falo por mim, eu era uma pessoa extremamente sedentária, até antes de eu casar, eu não era, né? Então, meu ex-marido, ele é educador físico, e ele foi trazendo para mim essa questão da atividade física, né? Eu falava, para pegar peso, que saco. E aí ele foi me mostrando, né, o porquê que eu tinha que fazer determinados exercícios, o porquê que eu tinha que fazer atividade física. Então, quando eu fui entendendo o significado daquilo para minha qualidade de vida e o porquê que eu fazia aquilo, como que aquilo, o que aquilo fazia de bem-estar para mim, o que aquilo proporcionava de qualidade para o meu corpo físico, eu falei, beleza, entendi. E aí eu sempre falo para as pessoas, por que você escova o dente? Você escova o dente porque te dá uma sensação de frescor e porque você não quer ter bichinho na boca, você não quer ter cárie, você quer ter os dentes bonitos. Então, quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo, fica muito mais fácil de você criar essa rotina e criar esse hábito que vai te proporcionar uma qualidade de vida maior. E às vezes, hoje eu tô na academia, né, e eu pergunto pro personal, eu falo, mas esse exercício aqui, sei lá, eu tô sentindo os meus ombros, é pro ombro mesmo? Tô fazendo direito? Porque quando eu falo assim, como eu tenho artrose no ombro esquerdo já tem um bom tempo, e eu tenho que fortalecer costas e bababá, eu falo, isso aqui vai me ajudar na artrose. Isso aqui vai me proporcionar ter os movimentos melhores. Isso aqui vai me proporcionar amarrar meu sapato quando eu tiver lá 80 anos. Quando eu começo a entender o sentido mais profundo de determinadas ações que eu tenho, eu crio esse propósito e aí eu consigo inserir determinadas práticas e hábitos na minha rotina. Isso é muito legal. E a atividade física, a socialização, ela me afasta dessa ruminação mental também, né? Que é o que eu tava falando quando a gente tá ficando muito sozinha. A gente fica muito em casa, muito paradinho, começa a pensar coisa que não deve. Então, todo esse contexto, ele me tira disso. E tudo eu falo que é uma questão da gente ir errando e tentando pra gente chegar onde a gente quer. Nunca a gente, às vezes, claro, a gente pode às vezes acertar de primeira, mas o certo, né, a nossa rotina adequada, ela vem por meio da tentativa e erro. Eu vou tentando, eu vou experimentando. Igual esse ano eu tive que alterar alguns horários por causa do meu trabalho. Então eu estou no movimento da minha agenda de encaixar os meus treinos, o meu trabalho, para que fique uma coisa legal para todo mundo. Então vai ser, provavelmente esse mês eu vou fazer de um jeito, o outro mês eu vou fazer de outro e eu vou tentando para ver qual é a melhor forma que a minha rotina fica para mim e para os meus pacientes, onde eu consiga atender. Então é sempre tentativa e erro para que a gente chegue em algum lugar. Então, eu fui fazer tal coisa, eu não gostei de fazer futevôlei, então, deixa isso para lá. Eu fui musculação, que hoje em dia a gente já sabe, todas as pesquisas que estão sendo feitas com relação a se você tem músculo, você tem longevidade, você tem uma cognição melhor, você tem uma qualidade de vida maior se você constrói músculo. Cara, eu tô com 41 anos, eu falo, gente, eu não tenho mais escolha. Eu gosto de musculação, mas eu acho que eu gosto de musculação porque era aquilo que eu tava falando lá atrás. Eu entendi o porquê e eu consegui pensar a longo prazo os benefícios que isso me gera.
E eu também estou conseguindo, começando a ver ganhos físicos. Obviamente que é legal a gente se olhar no espelho e falar: olha, meu ombro, meu braço, minha perna tá mais legal. Tudo é motivação. E eu acho que eu consegui enxergar até, gente, observando os meus pais. Os meus pais são pessoas que são adaptadas com a atividade física há muitos anos. E eles são senhores. Minha mãe uma senhora, meu pai um senhorzinho, e eles são super ativos e muito funcionais. Eles fazem tudo, eles não têm limitação de nada. E eu sempre vi os meus pais fazendo atividade física, eles treinam na casa deles, eles têm lá a academiazinha deles, eles treinam na casa deles. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Então, quando a gente começa a saborear que o processo, né, ele me traz um bem-estar, essa qualidade, eu consigo visualizar o meu futuro ali, eu tenho uma maior chance de criar isso, né, de trazer essa qualidade de vida para minha vida, de tornar isso um hábito. E a gente tem essa coisa, né, de às vezes, não quero ficar nessa zona de acomodação, né, que é a grande dificuldade de todo mundo aí de começar uma atividade física. Putz, vou sair agora, não, vou acordar cedo, essa zona de acomodação, a gente fica nela, por mais que a gente saiba que ela não é legal, porque é o que eu sei, é o que eu tenho de familiar, é o que eu já conheço. Buscar uma coisa diferente, nova ali, meu cérebro fala, eita, pera, o que é isso aí? Opa, perigo, para. A zona de acomodação, ela é ótima porque ela é familiar pra mim. Eu já conheço ela, por mais que eu saiba que ela não me faz bem, ela é minha familiar. Pegar um exemplo nada a ver aqui com atividade física, com nada disso, mas às vezes a gente fala assim, nossa, por que aquela pessoa não separa do cônjuge dela, né, da mulher ou do marido dela, porque, parceiro ou parceira dela é tão tóxico, não sei o quê. Porque para ela aquela situação é familiar, ela sabe que é ruim, mas é o que ela é adaptada. E às vezes até um relacionamento muito mais saudável para ela é diferente. Então, às vezes ela fica ali porque aquilo é familiar para ela e assim é a nossa zona de acomodação. Eu já tô adaptada a ficar deitada no meu sofá sem fazer nada. Então, por mais que eu fale, eu preciso fazer alguma atividade física, seria legal se eu marcasse com as minhas amigas, com os meus amigos, um almoço gostoso. Mas acho que eu vou ficar aqui, porque é fácil pra mim. Só que a partir do momento que a gente começa a desenvolver isso, a gente começa a ter uma outra percepção, uma outra sensação, e a gente começa a entender o quanto que aquilo me gera de bem-estar físico, de bem-estar emocional, social, biológico, sei lá mais o que, psicológico pra gente. Então, a gente precisa aprender, né, a organizar essa rotina, claro que de uma forma que ela faça sentido para mim, mas inserindo elementos de qualidade no nosso dia a dia. E eu gosto muito de... As pessoas falam, mas é tão difícil manter a constância. Nossa, claro, essa semana não tem problema. Eu sempre falo daquela música do Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Nada do que foi será, de novo do jeito que foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. E é assim que é. Tem semana que a gente vai super conseguir treinar todos os dias e comer lindamente bem. E vai ter semana que, infelizmente, por questões do cotidiano, às vezes vou estar mais cansada, que eu não vou conseguir seguir. Mas o sucesso, ele não é linear. Ele é uma onda mesmo, ele é um mar. Ele é um mar. É onda mais alta, mais baixa. É isso, né? O grande lance é a gente manter essa constância. A constância não é um negocinho ali e tal. Ela é um indo e vindo, ela é um vai e vem, ela é um sobe e desce, ela é um manda e para. Mas a gente não pode olhar e falar assim, essa semana não deu certo. Aí eu já pego, coloco a jaca e faço dela a minha pantufa e vou seguindo a vida dessa forma. Então, qualidade de vida, para a gente manter essa qualidade de vida, tem como, né, ser aquela coisa, a gente vai um dia a menos, um dia a mais, mas o grande lance é a gente colocar, entender qual que é a intenção do que eu tô fazendo pra gente começar a manter hábitos. E aí esses hábitos, eles vão internalizando, e aí eu vou tendo mudanças de fato, neurológicas, físicas, que vão me motivando. Eu falo que hoje em dia, quando eu fico assim, sem atividade física, no meu caso, sem atividade física, sem a leitura, que são hábitos que eu inseri na minha vida,
eu sinto que eu tenho algumas questões, por exemplo, como sono, dá uma prejudicada, eu não durmo tão legal. E sabe que uma coisa que eu acho legal? Quando a gente começa a praticar atividade física, a gente começa a ter uma mudança de uma estrutura como um todo. Você fala, tô fazendo atividade física, eu acho que eu vou começar a comer melhor também. E aí você vai pra academia, aí você conversa com o professor, aí você conversa com uma pessoa que tá lá, aí você começa a trocar uma ideia. Então, a qualidade de vida ela é essa junção desses três fatores, do psicológico, do físico, né? E do social. E é o que eu falo. A gente consegue ter isso em vários lugares, mas o esporte é um lugar onde a gente consegue trazer aí essa qualidade de vida de uma forma muito positiva. E uma dica aqui, uma sugestão que eu não podia encerrar esse episódio, que hoje ele tá até maiorzinho do que todos os outros, sem falar que, uma sugestão, quando você for praticar a sua atividade física, se concentrar nela, né? Eu tô na academia fazendo uma cadeira extensora que é para trabalhar os músculos da minha perna, né, os meus quadríceps. Foca no músculo, né? Leva ali o teu pensamento pro músculo, fazendo uma respiração adequada, porque aí você já vai também trabalhando a sua concentração. E quando a gente tem esse tipo de prática, né, quando eu tô treinando e eu foco, eu trago essa atenção para o meu momento, eu estou trabalhando em mindfulness aquilo, eu estou muito mindful ali, eu consigo trabalhar em uma esfera o meu foco, a minha atenção, a minha concentração, que eu posso carregar isso para outros lugares da minha vida. Assim como quando eu trabalho os meus músculos focada nele, eu consigo treinar melhor e ter um melhor resultado físico. Então, use também dessa estratégia de mindfulness para quando você estiver nos seus treinos. Você começa a treinar melhor, enfim, você começa a se desenvolver melhor ali. E era sobre isso que eu queria falar para a gente começar o ano carregando aí uma maior qualidade de vida, sabe? Pensa com você. Não precisa fazer grandes coisas se você não faz nada. Sei lá, pega o seu cachorro, vai dar uma volta no quarteirão. Aí você vê gente, você vê sol, você vê árvore. Vai contemplando, né? Onde você vai passando. Olha que árvore bonita. Vai vivendo mais, né? Vai se colocando mais para a vida, para que você tenha ali momentos, né? De desestresse, de contato com você, vai entendendo, nossa, eu gostei disso aqui ou não, eu não gostei. Então vou procurar outra coisa. Mas não fala assim, nossa, eu não gostei, não quero mais, parou. Tem tanta coisa legal pra gente fazer na vida que é impossível você não encontrar ali uma coisinha, e fala, putz, esse final de semana eu acho que eu tô a fim de chamar uma amiga, um amigo só, pra tomar um café numa padaria. Comece a dar esse movimento para sua vida, para a gente expandir essa qualidade para você e para todos que te cercam. Provavelmente você deve estar deixando muita gente triste de não ter tua companhia, sabe? Então, expanda, vamos aumentar a qualidade de vida, é isso que eu desejo para todo mundo nesse ano de 2026 e contem comigo. E aí a gente sempre faz aquele jabazinho. Pode mandar esse podcast para quem vocês quiserem. Coloca lá inscrito, todas essas coisas que tem aí e vamos viver com uma qualidade de vida muito melhor, não só esse ano, mas como o resto das nossas vidas. Um beijo!